tarde, boa noite, seja o horário que você está assistindo a essa transmissão. O vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de ansiedade, vencendo a ansiedade, que é conhecido por muitos como o mal do século. Eu dei início a uma série de lives no início do ano e depois eu tive um período de intervalo que eu estava refletindo a respeito dos próximos passos, a respeito de como continuar no posicionamento nas redes sociais. Eu entendi a importância de falar a respeito desse tema que é caro para tantas pessoas, não é mesmo? Quantas pessoas são acometidas por esse mal da ansiedade, do mal do século? E a partir desses vídeos eu espero não servir para me exaltar, mas que eu possa talvez ajudar outra pessoa que esteja passando por este mal, assim como eu também passei durante um tempo com o princípio de ansiedade. Espero também que eu possa, através daquilo que eu tenho armazenado e colecionado de conhecimento. É claro que eu não tenho uma formação em psicologia ou aquilo que poderia uma formação, algo formal que venha a me trazer a certificação para isso, mas eu entendo que nem todas as pessoas precisam ter a formação profissional para falar de algo. Claro que é importante sim ter, mas também a gente pode transbordar aquilo que nós temos cultivado no nosso coração através de um coração humilde e voltado a aprender. Afinal, é essa a base do movimento que nós estamos criando aqui, não é mesmo? Eternos aprendizes, pessoas que não estão conformadas com o status quo da sua própria mente ou do mundo como está e decide aprender, continuar aprendendo, sendo eternos aprendizes, entendendo que a humildade é a base do aprendizado e que assim, aprendendo e ouvindo o outro, é capaz também de crescer em conhecimento e também transbordar aos outros. Então, seja o horário que você está assistindo a essa transmissão, seja agora de manhã, às 6h30, que nós estamos realizando, ou talvez de tarde ou de noite, que você possa não esquecer de curtir aqui no Instagram, onde eu vou postar, e também lá no meu canal do YouTube. E caso você esteja assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever, compartilhar, comentar, para que o algoritmo, a plataforma também entregue para mais pessoas. Vamos dar início, então, à aula de hoje. O livro, material base que eu vou ter como referencial para essa aula de hoje é o livro Ansiedade, o Mal do Século, do grande e renomado escritor brasileiro, psicólogo Augusto Cury. Ele realizou duas obras a respeito disso. A primeira, Ansiedade, o Mal do Século, e depois, anos depois, ele escreveu a continuação, Ansiedade 2. E é um best-seller, um dos livros mais vendidos, e Augusto Cury é um dos grandes autores que eu tenho mais lido ultimamente. É uma pessoa que é uma voz que realmente tem muita autoridade naquilo que ele fala a respeito da mente, do cérebro humano e da capacidade que nós temos de formar pensamentos e de como também nós podemos lidar melhor com esse grande universo que nós somos dentro de nós, não é mesmo? E dentro da obra de Cury, Ansiedade, o Mal do Século, o Augusto Cury vai falar a respeito dos dois tipos de ansiedade. Você sabia que existiam dois tipos? Eu não sabia até que eu li o livro dele. De acordo com Cury, existem dois tipos. A ansiedade básica ou ansiedade vital, que é uma reação natural e involuntária que todos nós, como seres humanos, possuímos. Afinal, a ansiedade é esse estado de pressão interior ou aquilo que nos impele e nos move a realizar uma coisa. Então, retornando aos primórdios da nossa história humana, como humanidade, nós podemos colocar quando nós estávamos em situações de perigo, onde a nossa vida estava correndo perigo. Então, a ansiedade seria esse mecanismo da nossa mente como proteção, onde nós, frente a um perigo, nós teríamos algumas ações a serem realizadas. Ou nós fugiríamos, ou nós permaneceríamos, ou nós iríamos contra o nosso inimigo. Por isso que a ansiedade é esse mecanismo, uma ferramenta vital, de fato, que serve como um mecanismo de sobrevivência, de socorro e de proteção para aquilo que pode se tornar um perigo para nós. Todavia, à medida que as dinâmicas da sociedade, à medida que a tecnologia foi avançando e paulatinamente, né, pouco a pouco, a tecnologia foi avançando, a gente não tem as mesmas os mesmos perigos que nós tínhamos antes de termos um predador ao nosso redor, de sairmos na rua e toparmos com um leão, talvez, ou com algo que pode ser nocivo à nossa vida. Por isso que, à medida que nós fomos evoluindo no sentido de seres humanos, aquilo que Bruno Perini, um grande especialista em finanças, fala que o nosso hardware, que é a parte física, foi evoluída. Nós evoluímos como seres humanos. Hoje nós temos aviões, nós temos carros, nós temos computadores, nós temos essa ferramenta que eu estou transmitindo essa aula. Nosso hardware, a parte física, foi evoluída. Contudo, o nosso software, o nosso sistema operacional, a nossa mente, permaneceu
a mesma. Tanto é que Morgan Housel, o grande autor do livro A Psicologia Financeira, e que também escreveu o livro O Mesmo de Sempre, vai abordar e defender essa tese de que o mundo é o mesmo de sempre, que o ser humano é o mesmo de sempre. Hoje, é claro que, como Augusto Cury fala, uma criança tem em suas mãos, através de um smartphone, mais acesso à informação do que Ronald Reagan, ou talvez Kennedy, ou grandes presidentes dos Estados Unidos do século passado, ou ainda do que o próprio César, o imperador romano, em seu auge do Império Romano. Porque a informação hoje já virou uma commodity, já é algo comum nós temos informação, a passo que aquilo que nos molda como seres humanos não mudou, como Morgan Housel defende em seu livro O Mesmo de Sempre. Nós somos os mesmos de sempre porque nós estamos sujeitos às mesmas paixões. O ser humano continua sendo o ser humano. O ser humano continua sendo passivo de passar por ansiedade. O ser humano continua sendo passivo de passar por preocupação, por estresse, por coisas que são tão comuns de nós passarmos, não é mesmo? Por isso que nosso hardware, nossa parte física foi mudada, nossa tecnologia foi avançada, ao passo que o nosso software, nossa mente, continuou a mesma. Por isso que é entendendo aquilo que foi escrito no passado, entendendo aquilo que já está sendo, como no efeito Lindy, que é conhecido no mundo das finanças como efeito de que aquilo que está dando certo, que deu certo há muito tempo, muito provavelmente ele vai continuar dando certo. Então nós podemos nos fundamentar naquilo que no passado já foi verificado e consolidado como certo, do que tentar reinventar a roda, porque a roda já foi inventada, não é mesmo? Por isso que entender isso, voltar os nossos olhos para trás, é essencial para conseguirmos alcançar uma vida e uma mente sábia, através da sabedoria de pessoas mais experientes que vieram antes de nós. Nós vemos então sobre a ansiedade vital, aquilo que é básico para nos mover à ação. Todavia, como eu falei para vocês, à medida que a tecnologia foi avançando, nós não temos mais a presença ou a exposição aos mesmos perigos que nós tínhamos quando tínhamos a ansiedade vital em nossa vida. Por isso que hoje em dia não é tão essencial nós termos essa ansiedade no sentido de proteção, porque nós já estamos protegidos na maioria das vezes. Então, o segundo tipo de ansiedade é aquilo que Augusto Cury vai definir de fato como mal do século, que é essa extrapolação ou o aumento exacerbado da ansiedade vital para aquilo que nós não temos controle. Por isso que quando nós acordamos ou amanhecemos o nosso dia, já, por exemplo, vendo as notícias do dia, certamente isso vai influenciar a nossa mentalidade. A gente vai ver que, nossa, está tendo uma guerra no Irã agora e pode ser que isso estoure para uma terceira guerra mundial. Isso é fundamentado? Talvez não seja interessante a gente já ver isso no início do dia, porque nós já iremos iniciar nosso dia pensando naquilo que nós não temos o controle. Por isso que a ansiedade, como mal do século, tem a ver com isso. Esse anseio ou esse aumento exacerbado de pensamentos que não, de fato, irão se concretizar no futuro. É tentar colocar a sua mente naquilo que não está no seu controle. Nós não temos o controle físico, palpável, de atuar na guerra da Rússia com a Ucrânia, que já está quase há 3 anos. Nós não temos controle nos conflitos do Oriente Médio. Nós não temos controle com a Bolsa de Valores ou com a economia brasileira, com a geopolítica brasileira. Este ano nós iremos passar por anos de eleições presidenciais, com certeza será um ano de grande polarização política. Não são coisas que nós temos controle. Por isso que entender esse mecanismo da mente humana, a mentalidade do ser humano, como essa formadora de ansiedade, é essencial para nós. Entender que a ansiedade vital é necessária sim para que nós possamos continuar nos movendo. É claro que pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação são pessoas que muitas vezes a gente não se inspira, não é mesmo? Pessoas que não têm nenhum anseio, nenhuma visão de mundo, nenhuma ambição no sentido positivo de crescer na vida. É claro que essa ansiedade básica é essencial para que nós possamos crescer. Eu estou aqui nessa manhã utilizando a minha ansiedade vital, da minha ansiedade básica, para transmitir aquilo que eu tenho de conhecimento para vocês. É claro que se eu tivesse o outro estágio da ansiedade, que já é o estágio nocivo, da ansiedade como mal, eu talvez poderia pensar, nossa, tem poucas pessoas assistindo agora, não sei quantas pessoas irão ser impactadas por isso. São coisas que não estão no meu controle. O que eu tenho em mãos, eu vou entregar no melhor que eu tenho. Também o Maurício Sérgio Cortella, um grande professor brasileiro, vai falar sobre isso. Capricho não é ter tudo o mais bonito possível, porque muitas vezes a gente não tem controle de ter tudo o mais bonito. Mas, nas palavras dele, é ter tudo o mais limpinho. É ter tudo nos seus conformes, é ter tudo na sua ordem, na sua harmonia. Fazer o pouco que nós temos com excelência, para que o outro possa ser edificado, possa ser transformado através da nossa própria vida. Entendendo que a ansiedade, que é o tema desta live, é o mal do século sim, porque nós
tendemos a nos perder nos pensamentos que vão além daquilo que nós não temos controle. A entender que para vencer este mal do século, nós precisamos focar naquilo que nós podemos controlar. A entender que assim como os grandes estoicos do período passado, os filósofos estoicos falavam que nós temos que fundamentar naquilo que nós podemos controlar. Naquilo que nós não temos controle, não vale a pena nós gastarmos nossa mente, nós gastarmos o ATP, que é essa célula de energia da nossa biologia. Não vale a pena nós gastarmos um palmo, se quer, um milímetro, se quer, um joule da física, se quer, de energia, naquilo que nós não temos controle, porque isso só vai realmente nos frustrar, vai nos decepcionar. Porque vamos colocar, por exemplo, nosso relacionamento com pessoas. É claro, e é bem verdade, que as pessoas são a fonte de todas as felicidades e também a fonte de nossas maiores intrigas, não é mesmo? É impossível você ter realmente felicidade com a ausência de pessoas. No filme Na Natureza Selvagem, e também que tem um livro disso, vai dizer que existe essa frase, que é de um filósofo, que a felicidade só é real quando compartilhada. Isso é real. As pessoas, o relacionamento verdadeiro, um relacionamento saudável com outras pessoas, que não são relacionamentos tóxicos, é claro, servem para nos trazer felicidade e maior alegria de vida, plenitude de alegria de fato. Mas quando nós não temos ninguém para que nós possamos desabafar, ou talvez para que nós possamos crescer juntos, isso realmente traz uma existência mais diminuidora, ou como o Clóvis de Barros Filho, citando Nietzsche, fala, uma existência apequenadora de potência de vida. Que temos um entendimento de que, ainda que seja difícil, por exemplo, nos relacionar com os outros, e que isso seja uma fonte de grande ansiedade, é entender que o outro, nós temos a influência apenas naquilo que nós estamos fazendo aqui. E, por exemplo, ao falar com uma pessoa, nós temos a influência naquilo que a outra pessoa talvez possa entender. Mas não cabe a nós julgar, ou talvez controlar, manipular o que o outro irá pensar, porque isso já está dentro do universo da mente dessa pessoa. Então a ansiedade, como esse mal, vai estar presente em tentarmos controlar aquilo que é incontrolável, em tentarmos estar com nossos pensamentos naquilo que não faz sentido, porque realmente nós não temos o controle sobre aquilo que é além da nossa própria esfera de influência. Então, esse é o tema da aula de hoje. Eu espero que você possa ter sido ajudado, que a gente possa entender que a ansiedade, como Augusto Cury fala, tem dois tipos, tem duas nomenclaturas. Primeiro, a ansiedade vital, ou a ansiedade básica, que nós possamos entender e como prática, para finalizar a aula de hoje, nós possamos praticar. Qual é o tipo de ansiedade vital que eu estou tendo aqui? Será que é uma ansiedade básica que eu estou tendo e que é algo positivo? Eu estou realizando para realizar um projeto, para executar aquilo que vai me elevar em minha carreira, ou talvez para ter um tempo melhor de qualidade com a minha família. Isso é aquilo que nós podemos aplicar como ansiedade vital em nossa vida. Ao passo que a ansiedade maligna ou ansiedade nociva para a nossa vida, nós temos que identificar quais são as áreas da nossa vida que nós estamos executando para cortar. Então, talvez entender que eu realizo muito isso, de tirar as notificações no celular. Isso é algo libertador. Eu estou quase há 1 ou 2 anos com isso, e é algo que às vezes pode trazer uma consequência de não ficar muito atento às mensagens, mas é claro que eu posso colocar tempos específicos em meu dia para entrar nos aplicativos para ver as mensagens, ser mais assertivo com o meu tempo, de não estar exposto a todo momento ter uma notificação chegando no celular que vá me tirar daquilo que eu estou realizando agora. Sabe, é ter ações práticas de fato em nosso dia a dia, nessa semana que está se iniciando, neste mês de abril que nós estamos iniciando agora, para realizar isso e entender que a nossa mente, a nossa energia mental, o nosso pensamento, a nossa emoção é algo muito valioso. É algo tão valioso que nós não podemos negociar e entregar a nossa mente, entregar o nosso coração, entregar a nossa ansiedade, aquilo que nós temos como anseios, como conflitos, como preocupações para os outros, para entender que o coração é essa fonte de vida e está bem protegido do nosso corpo. Nós não podemos entregar aos outros de forma exposta, porque certamente a exposição maléfica ou sem sabedoria do nosso coração, a exposição do nosso pensamento àquilo que é uma ansiedade maléfica, certamente não vai nos trazer nenhum benefício. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. Se você foi, não esquece de curtir, comentar, e quando eu for postar no YouTube também não esquece de se inscrever lá e compartilhar. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã às 6h30 para nós continuarmos aprendendo nessa estrada da vida como eternos aprendizes.